é muito bonito ver o que Deus vem feito nas nossas vidas. Roberta é uma amiga, eu me emociono. Falei que eu não ia chorar, mas não tem como não me emocionar, porque é uma amiga que me apresentou o amor de Jesus, que falava do amor de Jesus para mim, do que Jesus já tinha feito na vida dela e que poderia fazer na minha vida também. E eu falava, amiga, eu acredito, eu confio, eu creio, mas eu não vou em igreja, não. E aqui onde eu estou, no sábado à noite, numa igreja avivada com esse louvor maravilhoso. Senti muito forte a presença de Deus aqui. E obrigada, Senhor, por estar numa igreja avivada, podendo compartilhar um pouquinho do meu testemunho com vocês, do que Deus fez na minha vida. Eu convido vocês para estar abrindo a Bíblia no Salmo 37, que é um salmo que eu peguei para mim, para a minha vida. Eu acho que todo mundo tem uma passagem, um salmo que se identifica, mas o Salmo 37 é incrível para mim, porque Deus enviava até sinais. Eu na rua, eu vi esse salmo escrito na parede, no relojoeiro eu vi ele pregado no relógio. Eu falei, nossa, são muitos sinais, e eu peguei ele para mim. Eu vou ler só o verso 4, 5 e o 7, só um pouquinho. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E esse processo todo do meu testemunho, eu aprendi a descansar no Senhor. Porque, como eu já falei, eu acreditava, eu confiava, mas eu não sabia descansar. E esse processo todo que eu passei, eu aprendi a descansar no Senhor, porque Ele age e só Ele sabe de todas as coisas. Em fevereiro do ano passado, no Carnaval, eu sofri uma queda no piso molhado da piscina, em casa. Eu tive que ser levada para o hospital e veio o diagnóstico de uma fratura de tornozelo. Eu fraturei os 2 ossinhos do tornozelo direito. Fiz a cirurgia, tive que colocar placa, pino, parafuso, tudo tem direito. E depois da cirurgia, eu tive uma intercorrência. Eu estava ainda no centro cirúrgico e o catéter do Gelco, o catéterzinho de silicone do Gelco, ele partiu e ficou preso dentro da minha veia. Eu sou da área de saúde, sou enfermeira, Roberta também. A gente nunca tinha visto isso na vida e aconteceu comigo. O enfermeiro ficou nervoso, chamou o médico, eles abriram minha veia, procuraram para ver onde estava e não foi encontrado. Com isso, eu tive que fazer 2 exames. Eu fiz um raio-x e uma tomografia computadorizada, que também não foi encontrado. Eu operei quarta-feira de cinzas, não tinha um médico responsável, mas no dia seguinte ele chegou, já estava sabendo do meu caso, fez o ultrassom das veias e achou aonde estava. Voltei para o centro cirúrgico e retirei. E quando ele achou, ele ainda falou assim, minha filha, parou do lado da sua estrela de Davi. É onde eu tenho a cicatriz aqui, ó, ao lado da estrela de Davi, que é a força e o poder de Deus. Aí, no dia da minha alta, veio uma notícia não tão agradável. Eles me entregaram a papelada de retorno, de ambulatório, e falaram assim, Varune, a tomografia que você fez para procurar o catéter, foi encontrada uma massa no seu rim e você vai ter que investigar. Procura um urologista. E nisso, eu já estava numa igreja grande, que tinha célula, intercessão, ligada, já estava todo mundo em oração por mim. E eu falei, olha, continua orando por mim, que está acontecendo alguma coisa que eu não sei, mas eu vou investigar. Procurei um urologista, amigo meu, e ele pediu para eu refazer o exame. Eu refiz o exame, outra tomografia com contraste, e lá estava a notícia que me abalou um pouco. Um tumor
de 8,5 centímetros no meu rim esquerdo. E a primeira pergunta que ele fez para mim: você tem plano de saúde? Aí eu, não. Eu sempre trabalhei na área de saúde, sempre tive livre acesso a exame, consulta, então eu fui deixando e não tinha um plano. E ele falou assim, mas eu vou te ajudar. Em 15 minutos ele me ligou e falou, olha, já providenciei tudo para você, já falei com meu sobrinho que trabalha no Hospital Universitário no Rio e você vai operar lá. Me dá toda a sua documentação que a gente vai abrir um prontuário para você e você vai operar lá. E assim eu fui. E o médico de lá falou, eu quero ver essas imagens. Você me traz o CD que eu quero ver as imagens. E eu vou te ligar para a gente agendar a cirurgia. Eu já fiquei desconfiada. Eu falei, médico do SUS, ligar para o paciente? Estranho, mas continuei confiando. E assim o médico me ligou. Varune, você vai ter que tirar o rim, porque o tumor já está avançado, e por precaução a gente vai tirar o rim, e você já vai operar amanhã. Eu fui pega assim, no susto. Aí, quando eu desliguei o telefone, eu fiquei incomodada. Eu falei, Senhor, meu rim não, por favor. Fui para o meu quarto, fechei a porta, dobrei o meu joelho, comecei a orar e clamar ao Senhor. Falei, Senhor, meu rim não. Eu ainda sou muito nova, Senhor. Eu só me via com aquele catéter de hemodiálise. Eu falei, Senhor, eu sou muito nova, meu rim não, por favor. E eu orei com fé. Pedi ao Senhor. E mais à tarde eu falei com a minha amiga, que eu ia encontrar com ela. Eu falei, Aline, eu não vou poder encontrar com você hoje porque o médico já mandou eu operar amanhã. Eu estou aqui arrumando a mala para me internar amanhã. Ela é desviada, mas a mãe dela é fervorosa, evangélica há muitos anos, fervorosa. E ela falou assim, pergunta, Varune, se eu posso ir lá. Eu falei, vem. Aí elas chegaram lá em casa para estar comigo antes da cirurgia, levaram um bolo para tomar um café, mas ela já chegou na minha casa com a autoridade de Deus. Ela pegou na minha mão e falou com a autoridade que Deus nos dá. Varune, para de chorar. Confia no Senhor. O diagnóstico do homem é falho. Para de fazer a parte de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Vamos confiar. Isso tudo aí pode mudar, minha filha. E ela falou com muita autoridade. Nós entramos, estamos comendo bolo, tomando café, já distraídas. Quem que liga novamente? O médico. Falando assim, Varune, eu tenho uma boa notícia para você. Apareceu um médico aqui muito bom, radiologista, e eu mostrei seu exame a ele, e ele afirma com toda certeza que esse tumor não está no seu rim. Você não vai precisar tirar o rim. Ele está acima do seu rim, na glândula suprarrenal. Você vai operar, porque ele está grande, 8 centímetros, mas você não vai operar agora e você tem que fazer outros exames para ver se esse tumor fabrica ou não hormônio. Quando eu desliguei o telefone, falei, olha, minha varanda parecia que ia subir labareda de fogo. Ela começou a orar em línguas, eu também. A minha amiga começou a chorar, de soluçar, e minha avó, que é católica, ficou com os 2 olhos assim, estatalada, olhando para a gente, vendo aquele mover todo, né? No mover de Deus. E foi assim impressionante, porque Deus respondeu no mesmo dia, horas depois. A minha oração e a oração dela incomodou o médico a olhar de novo. E ele falou, Varune, esse laudo está errado. E assim eu fui para a endocrinologia, fiz todos os exames que o médico pediu. E para mim, a Roberta até já tinha me alertado, amiga,
Vai estar algumas taxas alteradas, você já vai sabendo disso. Ela já tinha me preparado antes de eu fazer. Vai estar alterada e tudo. É assim mesmo, alguns hormônios vai estar alterado. Enfim, quando eu fui pegar o resultado, não tinha nada alterado. Nem um hormônio, urina, função renal, nada. E os médicos ficaram assim, sem entender. E eu, mesmo assim, tive que operar. Eu operei, retirei a glândula suprarrenal e o tumor. Eu operei 1º de setembro. Essa igreja estava em oração também por mim, pela minha cura. Sou muito grata a vocês. Mas, meado de novembro, veio uma notícia que mexeu um pouco comigo. O resultado da biópsia desse tumor deu um carcinoma, deu câncer. Mas nem assim eu deixei me abalar. Eu continuei aqui no meu Salmo 37, confiando, entregando minha vida ao Senhor, que eu sabia que Ele ia preparar tudo para mim. E mais surpresa ainda, eu caí dentro de um hospital universitário. E Deus, em oração, já tinha me falado isso. Minha filha, não é à toa que você está dentro de um hospital universitário. Porque ali eles são interessados pelos casos das pessoas para estudar, levar à frente. E foi o que fizeram comigo. Eu passei por várias juntas médicas para ver se eu precisava tomar um quimioterápico oral. Eu não precisei. Depois eu passei por outra roda de médico para ver se eu precisava fazer radioterapia. E eu também não precisei. Eu não precisei fazer nada. O meu tratamento foi só o cirúrgico, não precisei fazer rádio nem quimioterapia. Estou de pé aqui, de salto, depois de um ano, usando um salto, que estava uma coisa tão distante para mim, pode ser tão fútil, tão bobo, mas para mim tem muito significado estar aqui hoje de pé, de salto, contando meu testemunho nessa igreja e não ter precisado ter feito nenhum tipo de tratamento. E agora eu fui contactada 2 semanas atrás que eles querem levar meu caso à frente, eles querem estudar o meu caso para tentar entender o que aconteceu comigo. Só que eu e vocês sabemos o que aconteceu comigo. É um milagre do Senhor, um milagre que a medicina não explica. A fé é a certeza, e eu tive fé. Com meio toda essa tempestade que eu passei, a minha fé nunca foi abalada. O dia que eu não conseguia orar, eu colocava um louvor. Adorava o Senhor. Internada, eu adorava o Senhor. Quando eu fiquei internada, quando eu pude andar, eu fui andando até o banheiro. Quando eu voltei agradecendo ao Senhor, porque eu estava andando, e eu comecei a orar em línguas dentro da UTI. A minha primeira refeição, a técnica de enfermagem era evangélica, ela consagrou a minha primeira refeição que eu tomei no hospital. Quando eu fui para a enfermaria, éramos 6 pacientes, todas as pacientes eram evangélicas. Todas oravam de noite. Tinha uma Bíblia da harpa cristã na enfermaria para uso de todos. É Deus mandando sinais, dizendo, minha filha, eu estou o tempo todo aqui com você. Entregue seu caminho, Senhor. Por isso que eu continuo falando com vocês. Vocês, se tem alguém aqui com a fé um pouco adormecida, morna, entrega seu caminho. Deus fez na minha vida e eu tenho certeza que pode fazer na vida de vocês também. É só ter fé e acreditar, porque a fé é a certeza. E eu tenho certeza que quando a gente entrega, coloca nos braços de Deus, Deus cuida de tudo. E eu estou aqui de pé hoje para a honra e glória do nome dEle. Obrigada pela oportunidade.